Beleza, pessoal. Então, meu nome é Jonas, eu sou um dos professores aqui do UniCV. Atualmente estou com vocês aqui nas disciplinas, né, de Sociologia e Ciências Sociais. É um curso que eu gosto bastante. Inicialmente eu venho de processos gerenciais, administração, teologia, terminei meu mestrado em teologia no final do ano passado, e também estudo sociologia há um bom tempo, né? Gosto bastante. Na verdade, era para ser minha primeira graduação, né? Eu vou só acessar o link aqui pelo meu smartphone também, porque eu acho que não vai dar para colocar o áudiozinho do vídeo que a gente vai ver daqui a pouco. Aí eu coloco o áudio pelo smartphone. Espera aí. Eu vou colocar no chat também o link do grupo do WhatsApp, se vocês quiserem entrar. Se não quiser, não tem nenhum problema, tá? Sei que a gente também é cheio de grupo. Peraí, que ficou repetindo agora aqui. Pronto. Então a gente Então a gente fica cheio de grupo aí em WhatsApp e tudo mais, então às vezes nem todo mundo gosta, né, de grupo de WhatsApp. Eu só coloco aqui porque às vezes eu compartilho alguns links, né, alguns materiais da aula aqui nesse grupo de WhatsApp. Então, fiquem à vontade, se quiser participar ou não, ok? Não perdem nada, assim, não é nada obrigatório participar lá. A maneira como eu me comunico com vocês sobre os assuntos das aulas é no grupo de WhatsApp. Aí vocês podem deixar no silêncio e só acessar semanalmente, também não tem problema nenhum, tá? Bom, então nós vamos começar a conversar sobre Max Weber, beleza? Max Weber, hoje, essa introdução ao pensamento sociológico do Max Weber, vida e obra, né? Quem era esse cara, por que ele é interessante, porque ele é um dos 3 porquinhos da sociologia, alguns vão colocar, né? E então é legal a gente começar nesse desenvolvimento do pensamento do Max Weber, né? Tá aí uma frase muito relacionada aos pensamentos dele, né? Toda ação significativa é social e é preciso entender o sentido que os indivíduos atribuem a ela. Então, uma das teorias, né, uma das teorias importantes do Max Weber é ação social. E nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar mais. Que legal, quanta gente entrando aqui. Fico muito feliz. Deixa eu tirar outro print agora, que tem bastante gente aqui. Eu gosto demais quando tem muita gente na aula. Depois, no finalzinho, a gente tira aquela fotinha com todos, com as câmerazinhas abertas novamente, beleza? Bom, caminhando então, o Max Weber ele é importante porque ele é tido como um dos primeiros, né, sociólogos, um dos primeiros ali, um dos pais da sociologia, ali depois de Durkheim. Tem muita gente, né, nesse entremeio. Vale a pena vocês adquirirem material extra, né? Sei que nos nossos materiais da instituição também tem também algumas indicações de material, mas, por exemplo, eu estou com esse material aqui na mão, ó. Deixa eu ver aqui, um pouquinho, deixa eu parar de compartilhar por um breve momento. Deve estar invertido aí, né? Então aqui, ó, sociologia, eita lá, tira aqui esse filtro.
Sociologia Geral é um livro bacana para se ter, né, sobre sociologia, da editora Atlas, da Eva Maria Lacatos e Maria Andrade Marconi. Eu gosto sempre de ler os autores mesmo, tá? De ler ali por exemplo, eu vou estudar sobre Max Weber, eu vou ler Max Weber, entendeu? Vou lá ler as obras principais dele. Mas aqui não vou dizer um compêndio, né? Mas é um início. Eu preciso aprender sobre Max Weber. Por exemplo, ação social. Ele tem aqui tudo sobre um início, né? Sobre a ação social do Max Weber, alguns critérios e tal. E a gente vai ver a noção de ação social, que é característico, né? Você tem essa disciplina aqui com a gente da, da sociologia, da sociologia, oh meu Deus, da sociologia do Max Weber mesmo, com o Talcott, certo? Vou só resgatar o nome aqui, porque eu acho que é interessante, de repente, vocês visitarem, né, na disciplina depois, pode ser interessante. Peraí. Eu acho que é legal, né? Acho que é legal vocês acessarem os materiais e poder acompanhar. Quer dizer, nós não estamos fazendo uma exploração de alguma disciplina específica, né? Nós estamos caminhando em alguns tópicos. Aqui, ó. Sociologia compreensiva. Provavelmente vai estar em teologia, ó. Teoria Sociológica 2, Sociologia Compreensiva. Está lá com Max Weber e Talcott Parsons, beleza? Então, eu acho que é legal vocês terem um material assim complementar para caminhar junto, beleza? Certo. Bom, volto com a apresentação. Então, qual vai ser qual é a nossa programação quanto ao Max Weber, por assim dizer? Nós vamos começar essa introdução aqui, começar a entender um pouquinho quem é esse tal de Max Weber, o que ele acreditava, né? O que ele defendia, quais são os tópicos principais, os pontos importantes dentro da obra do pensamento Max Weber. Depois nós vamos nos aprofundar na próxima aula, né? Já vamos começar a entender um pouco mais sobre algumas teorias. Então, essa daqui seria Vida e Obra, né, do Max Weber, por assim dizer, essa introdução ao Max Weber. Na próxima aula, nós vamos falar sobre ação social e na outra aula ainda vamos dar continuidade ainda sobre as teorias do Max Weber e fechar com uma quarta, né? Isso, vamos fechar com uma quarta aula, pensando aí uma contemporaneidade das aplicações do Max Weber, beleza? Bom, então vamos adiante. Pessoal, alguém de vocês assistiu o vídeo? Ah, tá. Vou falar que o videozinho que eu mandei no WhatsApp, porque eu vi que muitos não estão no WhatsApp. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um outro vídeo um pouquinho menor sobre Oppenheimer, o dilema de Oppenheimer. Enquanto isso, digam no chat se você assistiu o filme do Oppenheimer. Se eu não me engano, ele está na Netflix atualmente, mas já esteve no cinema e tudo mais. O Oppenheimer, ele é o cara que, digamos, inventou a bomba atômica. Espera aí. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer isso aqui para não dar um eco. Tá, agora acho que vai.
Me digam no chat se fica ruim o áudio, tá? Não tá nem com áudio, né? Fala a verdade. Interessante, ficou sem áudio. Deixa eu atualizar aqui, peraí. Ah, tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer bem caseiramente. Assim. Vai ter que ser assim, pessoal. Por enquanto não tem nenhuma solução para compartilhamento de vídeo. Deixa só eu fixar o negócio certo aqui. Beleza. Então agora vocês estão vendo aí. Se você gosta de história, essa vai te arrepiar. Oppenheimer, a mente brilhante por trás da bomba atômica, enfrentou um dilema terrível. Enquanto liderava o projeto Manhattan... Bom, primeiramente, o vídeo que ele mostra ali, né, a estátua que ele mostra é do Einstein, não é do Oppenheimer, mas Einstein e Oppenheimer eram contemporâneos. Mas bora lá. Ele sabia que seu trabalho podia acabar com a guerra ou desencadear uma destruição sem precedentes, algo como a gente nunca viu. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki trouxeram um fim rápido à Segunda Guerra Mundial, mas a que custo? Oppenheimer viu os cogumelos atômicos não só como uma vitória, mas como um símbolo do lado mais sombrio da humanidade, capaz de coisas inacreditáveis. Sua criação lhe trouxe fama, mas também um profundo arrependimento e uma tempestade de questões éticas. Sabe, tipo aquela coisa que te faz perder o sono. No fim, ele se perguntou: será que eu me tornei a morte, o destruidor de mundos? Este é o paradoxo de Oppenheimer. Um herói, um vilão, um homem eternamente preso na sombra da sua própria genialidade. Tem outros vídeos, né, que a gente poderia olhar para tudo que você está dentro do paradoxo de Oppenheimer, né? Mandei um vídeo para vocês, mas ele tem 8 minutos, tá? Então, não vou colocar ele agora. Mas aqui é a reação. Essa foi a reação do Oppenheimer ao testemunhar pela primeira vez do que ele mesmo trouxe ao mundo, a bomba atômica. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. Essa foi a reação. Bom, deu para ver um pouquinho, né, sobre, digamos, esse pesar que o Oppenheimer estava sentindo, né? Essa responsabilidade, né? Deixa eu trocar aqui novamente. E... Beleza. Bom, deu para sentir nos olhos ali, né, na maneira como Oppenheimer estava falando. Oppenheimer era um físico, é um cara que estudava física, e ele é contemporâneo do Albert Einstein.
E, além disso, o Oppenheimer, ele é um dos criadores, né, um dos responsáveis pela criação da bomba atômica, tá? Quem assiste o filme do Oppenheimer, ele está disponível na Netflix. Quem assiste o filme do Oppenheimer consegue perceber desde o início que ele era meio assombrado, assim, por alguns dilemas, ele parece que ele via os fractais, ele meio que conseguia entender a física de uma forma diferente. A figura central do filme é ele, então tem toda essa percepção. E ele carrega, então, esse peso, né? Esse peso de ter sido o cara que foi estudar, ele estava dentro do projeto Manhattan, ele estava ali com o pessoal que era responsável pelas pesquisas em torno de vários outros desenvolvimentos, mas ele vai chegar nessa questão: será que eu deveria continuar o que eu estou fazendo? Porque, por exemplo, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, o que é a bomba atômica para a atualidade, para nós hoje, o que é a tal da bomba atômica, né? Ah, não, os Estados Unidos não vai atacar o tal país, ele não é doido porque os Estados Unidos têm bomba atômica, mas o tal país também tem. Então, virou meio que uma forma de ter e não ter guerra, né? Ah, fulano ameaçou o país tal de que se eles não fizerem YX lá, se eles não fizerem isso ou aquilo, eles vão levar na orelha lá com a bomba atômica, entendeu? Então, essa bomba atômica do bendito Oppenheimer ficou nessa questão, quer dizer, o que leva a pessoa a se questionar? Ele deveria ter feito mesmo? Ele começou a se questionar: será que eu deveria mesmo dar sequência, entregar esse problemão aí? Que ele começou a desenvolver, a pensar quais outras questões poderiam surgir por causa da bomba atômica. Quais os outros problemas, né? Será que eu não estou criando o fim do mundo? É uma das reflexões dele, né? E o Einstein mesmo, no filme pelo menos, né? Ele falou: então por que você não para? Para o que você está fazendo, entrega para os alemães também. Aí os dois vão ter a possibilidade de criar uma bomba atômica, ninguém vai criar, ninguém vai atacar mais ninguém. E tem um outro trecho, né, do vídeo que eu mandei no WhatsApp, depois eu mando aqui no finalzinho para vocês também, que ele tem 8 minutos, né? Ele tem 8 minutos, então eu achei que não seria tão legal trazer ele aqui. Acho que ia levar muito tempo, né? Então, um outro dos colegas dele lá fala assim, que ele fala: quem sabe, aí por um outro lado ele fazendo o Oppenheimer dizendo assim: não, talvez, na verdade, eu estou criando uma possibilidade de não ter mais guerra, né? Eu estou contribuindo para a paz mundial, criando uma arma. E aí o outro colega dele fala assim: até que alguém crie uma bomba maior. De fato, foi, né? Os Estados Unidos depois criam tem o Big Boy, né? Tem a Mother of All Bombs, lá tem a Tsar Bomb, tem várias bombas que vão surgindo depois, né? Porque é aquela ideia, o conhecimento, depois que ele é adquirido, depois que alguém começa a trabalhar em cima dele, a desenvolver, não é mais de ninguém, né? Você publicou o trabalho, as pessoas com ética vão citar você, ok. Mas a sua contribuição para a evolução daquela teoria não para mais. Alguém pode pegar uma coisa que você criou com uma intenção e levar para uma outra intenção, né? E criar uma coisa que não era a tua intenção inicial, né? Então, aí o Oppenheimer, ele fica assim: poxa, eu criei uma coisa que vai matar milhões de pessoas. Aí o outro: mas quantos outros milhões você não está salvando, né? Muitos outros milhões você não está salvando, enfim, ele fica nesse dilema. Mas o que a gente
precisa conectar com essa reflexão, né? Qual é a responsabilidade moral de quem atua em um sistema técnico-burocrático? Você está aí no seu trabalho, você está por trás de alguma decisão, qual é a sua responsabilidade moral? Além disso, para começar a conectar com a teoria do Max Weber, o que leva um indivíduo a agir? Por que você tomou a ação que você tomou? Entendeu? Porque você decidiu parar o que você está fazendo hoje, ou abrir o link dessa aula, deixar ali o professor falando, enquanto você faz alguma outra coisa, né? Enquanto você resolve alguma situação da sua casa. A gente sabe que todo mundo tem sua complexidade, né, no contexto de casa, mas o que te levou a vir aqui para a aula? Né? O que te levou a tomar essa decisão? Como é que os valores e as emoções influenciam as decisões nesses contextos técnicos, burocráticos, como no caso do Oppenheimer, né? A gente precisa começar a pensar, entrar na ideia aqui do Max Weber. Isso é interessante porque a gente conhece o autor. Para você que não assistiu ainda às minhas aulas, eu gosto de trazer assim, quem é o autor? Em qual contexto ele nasceu? Qual a formação dele? Qual é o contexto que ele está envolvido, para a gente entender como é construído esse pensamento. Fala comigo, Isis. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu queria saber se essa aula aqui, não só essa, como as outras que também está tendo nesses meios horários, elas vão valer horas para a gente ganhar hora, carga horária, né, que fala. Legal, eu não tenho essa informação ainda, mas assim, uma série de temas que a gente está trabalhando e os demais que eu vou trazer, eles estão conectados com o que vai cair para vocês no ENAD, tá? Entendi. Não sei se vocês sabem, mas licenciatura agora todo ano tem ENAD, e além de ser essa obrigatoriedade, nossa, agora tem que fazer esse tal desse ENAD, etc., em alguns contextos, o ENAD está sendo usado também como processo seletivo, né? E tem a prova, tem a prova para professores, né? Puxa, agora esqueci o nome da prova, mas você faz o ENAD, né? Você que está matriculado em licenciaturas, você faz o ENAD e tem como utilizar essa pontuação para vagas, etc. Então, assim, o conteúdo que eu estou trazendo para vocês são temas específicos que estão conectados principalmente com os tópicos que caem no ENAD, beleza? Então, assim, em termos de horas, por exemplo, de atividade complementar, etc., eu não sei dizer no momento como é que está funcionando isso. Posso anotar e perguntar para eles, né, de repente, se virá algum tipo de certificado, etc., mas que poderia ser feito, inclusive, que permitir mais alguém entrar, poderia ser feito, inclusive, né? A minha proposta é que vocês não fiquem apenas ouvindo as aulas, mas que vocês desenvolvam alguma coisa. Então, por exemplo, quem tiver interesse em desenvolver, por exemplo, um artigo científico, a gente pode desenvolver junto, elaborar, etc., etc., conta para vocês pontuação em alguns concursos públicos, em pós-graduações, né, por exemplo, num mestrado, num doutorado futuramente. E um artigo, se eu não me engano, o artigo publicado, ele conta com uma atividade complementar. Então, assim, sei lá, a gente pega o fechamento de alguns autores, né, a gente vai trabalhar ainda a contar dessa, a quinta aula, já vamos entrar no Karl Marx, que daí encerraria esse primeiro grande tópico de teorias clássicas. Aí poderíamos pensar, por exemplo, em desenvolver algum artigo científico, quem quiser, quem tiver interesse, pensar aí, sei lá, pegar 3 alunos
e eu, como orientadora ali dessa pesquisa, e desenvolver, cada um pegar um autor, entendeu? Desenvolver algum artigo ali relacionado, etc. Eu acho que vale a pena. Vocês têm as aulas gravadas, eu encaminho já para vocês um link, né, do Google Drive. Deixa eu ver, até eu coloco ele aqui. Com todos os slides que eu tenho, os materiais complementares que podem ser úteis para vocês. E teorias clássicas da sociologia. O que eu tenho aqui já? Eu já tenho 11 itens, né? Sendo 1, 2, 3, 4. Tenho 4 aulas passadas aqui, que eu acho que dá para já começar alguma coisa. Então, assim, minha proposta é vocês pegarem o conteúdo e desenvolver um material, entendeu? Um artigo científico, tem revista da casa, né? Tem a revista Diversitar. Vale a pena, então, vocês pensarem em uma coisa assim. Quem topar, tem ali no chat, né, tem o endereço do Google, do grupo de WhatsApp. Quem quiser desenvolver esses artigos aí, me chama lá no privado que a gente vai conversando, beleza? Bom, Max Weber, quem é esse tal? Esse tal é um tal alemão, nascido ali em 1864, em Erfurt, na Alemanha. Tem a sua formação inicial em direito, filosofia e economia, e é de uma família tradicional, né, numa elite intelectual, política, e o seu percurso acadêmico ele transita entre essas áreas. Então, a formação dele é basicamente de humanas e economia, ciências humanas também. E essas instituições, né, esses caminhos que ele vai traçando, ele tem uma crise nervosa, principalmente depois de um conflito que ele tem com o pai dele, e vai se recuperar após aí uma longa viagem que ele faz para os Estados Unidos, onde ele vai produzir uma das suas principais obras, que é a Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, quando ele faz uma observação ali sobre religião, capitalismo, a cultura moderna. A questão é que o Max Weber, ele viveu o auge dessa transformação da modernidade, assim como o Durkheim, né, que também ele tem esse tempo. O Max Weber viveu esse período de industrialização, secularização, o avanço técnico, a burocratização, o crescimento das metrópoles, e as obras dele vão refletir as preocupações com o desencantamento do mundo, perda de valores espirituais, e um dos autores, né, que a gente utilizou para elaborar essa aula, que é o Kalberg, ele vai dizer que o Max Weber temia que essa nova era se transformasse em uma espécie de jaula de ferro das relações, né, das relações ásperas, impessoais e manipuladoras. Se ele estava certo, não sei, né? Será que essa nova era em que nós nos encontramos, ela nos coloca nessa jaula de relações ásperas e impessoais manipuladoras? Não sei, estava olhando, é claro, para o tempo dele, né? Antes de 1920, né, que ele falece em 1920. Então, esse cara tem esse contexto. Revolução Industrial, essa migração do homem do campo para a cidade. Imagina, então, né, como nós já começamos nas aulas anteriores, falando sobre esses problemas sociais que surgem juntamente com a Revolução Industrial. Esse cara, ele vivenciou isso. O Max Weber, ele estava dentro ali, é um homem de seu tempo, né? Bom, indo adiante, as suas obras principais, né, digamos, os principais temas e conceitos da sociologia do Max Weber. O primeiro é a ação social. A ação social, a gente vai dar uma leve passada por ela aqui hoje, em tipos de ação social.
sentido e sentido subjetivo, né? Ação social, sentido subjetivo, tipos de ideias, racionalização do mundo, desencantamento e burocracia, ética da responsabilidade, ética da convicção. Para ele, essa racionalidade a realidade é multicasual e compreendida pelos sentidos atribuídos ao indivíduo. Bom, para a gente ir mais adiante, o que é esse tal dessa ação social? Ele divide em 4 tipos. Fiquem tranquilos, na próxima aula, a aula vai ser só sobre ação social. Nós vamos partir de uma problematização, vamos nos aprofundar nos conceitos de ação social e vamos ir para a prática, beleza? Bom, então ele propõe ali 4 tipos de ação social. Uma ação com relação a fins, que é ação social racional, com relação a fins, ela é orientada mais pela eficiência, o cálculo de meios e resultados, por exemplo, um gerente, um administrador tentando otimizar recursos. Qual é a finalidade dele? A finalidade dele é que esse recurso seja bem utilizado, que ele tenha uma durabilidade, que chegue até o final do processo, que não falte, etc, etc. Então, a finalidade é essa, é uma ação que olha para os fins, a finalidade. Um segundo tipo de ação social está relacionado a valores, que é mais guiado por convicções éticas ou religiosas. Por exemplo, um religioso extremista que decide tirar a própria vida. Ele está tirando a própria vida por quê? Sei lá, ele vai ser um mártir. Vai ser um mártir religioso. Ele está defendendo uma causa. Seja ele um mártir para uma causa positiva ou para uma causa negativa. Sei lá, ele vai se deixar morrer, se entregar ali a um executor em nome de não entregar, em nome de não delatar os seus companheiros de religião ou de causa, etc. É uma ação racional com relação a valores. Outro tipo de ação social é a ação afetiva, que é já impulsionada por emoções. Por exemplo, uma explosão de raiva. Estava no trânsito e alguém me fechou, ou aconteceu alguma coisa no trânsito ali, o cara parou o carro do nada, não tinha nada na frente dele, o motorista buzinou, falou um palavrão ali. É uma explosão de raiva, né? Uma ação social afetiva, uma tipologia, terceira tipologia, ou então entusiasmo, né? Uma compra por impulso. Uma compra por impulso pode ser uma ação social afetiva. Outro tipo de ação é a ação tradicional, que é baseada em costumes, rotinas herdadas, como, por exemplo, práticas religiosas. Eu tenho costume de sempre, antes de dormir, ler o Salmo 91. Eu tenho costume de, antes de dormir, rezar a oração do anjo protetor. Por quê? Porque minha mãe me ensinou assim. Porque na minha casa foi assim. Então, é um tipo de ação tradicional. Ou uma prática mesmo, a adoção de uma determinada religião, porque na sua casa todo mundo é católico, por exemplo, né? Uma prática religiosa familiar. Bom, então, esses tipos de ação social, e a gente vai entrar em outros tipos de ação social mais adiante também, nos aprofundar nessa teoria na próxima aula, regem aí esse primeiro ideal do Max Weber, né? Essa primeira teoria. Então, esse tipo ideal seria uma construção teórica que busca realçar alguns aspectos típicos de um fenômeno social de maneira a permitir uma análise comparativa, né? Um burocrata ideal, um protestante ético. Qual é o tipo ideal? Como é que eu analiso um tipo de pessoa?
todo religioso é assim. Não, todo religioso. Não dá para generalizar. Não, o tipo ideal é esse. Então, tem os tipos ideais. O Weber ele vai falar também sobre tipos de dominação religiosa. A gente vai abordar isso na terceira aula, né? A conta dessa. Jefferson, professor, como podemos diferenciar na prática um tipo de ação tradicional e uma ação racional com relação a fins, segundo o Weber? Legal, acho que assim, esse exemplo que a gente vai trazer agora aqui vai nos ajudar a entender. Então, voltando só ao slide para vocês fixarem meus tipos de ação, veja bem, a ação racional com relação a fins é alguém que faz alguma coisa de maneira que todos vejam, de maneira que afete a todos, que não afete só apenas a ele também, pensando na finalidade daquilo ali. Um administrador, um gerente, um pai que está pensando, por exemplo, será que eu faço esse percurso aqui ou aquele percurso de cá? Veja, eu não tenho gasolina suficiente para fazer um percurso maior, então é mais interessante fazer esse percurso aqui. Relacionado à finalidade de otimizar o recurso, de economizar um dinheiro, tem relação com a finalidade, certo? A eficiência, o cálculo de meios, né, de resultados, é uma coisa assim mais racional, numérica, por assim dizer, certo? Quase que estatística, entende? Alguém que pensa estatisticamente para tomar aquela ação, para desenvolver aquela ação. Uma relação, né? Você colocou ali uma ação racional, uma ação social tradicional, né? Então, uma ação social tradicional é aquilo que se faz quase que acriticamente. Ah, não, sempre foi assim. Aqui sempre se fez desse jeito. Eu contei, acho que em alguma aula para vocês, que no primeiro ano de casamento, a minha esposa foi assar um peixe, a gente tinha uma forma mais ou menos desse tamanho aqui, e ela cortou a cabeça do peixe e colocou para assar. Eu falei, mas por que você cortou a cabeça do peixe? Depois, né, de ver assado, enfim, por que você cortou a cabeça do peixe? Ah, não pode comer a cabeça do peixe. Mas por quê? Né, a cabeça do peixe tem o quê? Eu falei, não, peraí, eu sempre comi peixe, agora eu quero essa informação para mim. Não pode comer. Mas por que não pode comer? Quem falou? Sai alguma coisa, algum problema? Não, minha mãe minha mãe sempre cortou a cabeça do peixe antes de assar. Então temos uma questão. Na próxima ocasião que eu vi a minha sogra, eu já falei, sogra, por que a senhora corta a cabeça do peixe? Por que a senhora não assa peixe com a cabeça? Por que a senhora corta a cabeça do peixe antes de assar? Ah, acho que não pode, né? Mas por que não pode? Não, toda a vida minha mãe fez assim, então acho que não pode, não pode, não pode. Não, a gente precisa refletir a respeito. Toda a vida eu comi peixe com cabeça e não dava nada, né? Mais de 20 anos aí nunca deu nada. Fui visitar a vozinha na época. Vozinha, por que a senhora corta a cabeça do peixe e não assa ele inteiro? Ah, meu filho, porque quando eu era mais nova, não tinha forma grande, eu tinha só uma forma pequena, então cortava a cabeça do peixe, porque o que a gente come, a maioria das vezes, é só o corpo do peixe mesmo, e não cabia o peixe inteiro. Olha só, ninguém tinha entendido a razão por trás. Então, a minha sogra e a minha esposa estavam fazendo uma ação social tradicional, entende? Estavam desenvolvendo uma ação social do tipo tradicional. Tradicionalmente, nessa família, não se usa assar o peixe com a cabeça. Bom, destruído o mito, passamos a assar peixe inteiro, né? Com a cabeça. Por mais que quase ninguém coma a cabeça do peixe. Mas está lá a cabecinha dele para assar também. Então, essa é a é o tipo de ação. Eu poderia dizer, por exemplo,
que a vozinha, ela tinha um tipo de ação social racional com relação a fins, quando ela corta a cabeça do peixe, porque ela estava tentando otimizar a maneira de assar o peixe, por mais que, né, você tenha a forma desse tamanho, você pode assar o peixe assim, né, que é essa dimensão aqui, desse tamanho é maior do que desse tamanho, né, e essa distância é maior do que essa distância, entende? Mas ela, na simplicidade dela, talvez o peixe era maior, enfim, não dava certo. Ela, então, estava tentando otimizar o processo de assar o peixe. Tá ficando claro? Tá dando para entender um pouquinho melhor? Então, o tipo de ação social tradicional tradicionalmente se faz assim. É costume fazer isso. Ah, nós sempre fizemos dessa forma. Você deve ter visto, ouvido em alguma situação alguém dizer assim, nós sempre fizemos assim. Por que nós vamos mudar? Mudar dói, mudar, pensar criticamente uma ideia dá trabalho. Então, o Max Weber, ele classifica esses tipos de, 4 tipos de ação. Por exemplo, bom, vamos para os. Bom, deu para entender esses dois. Agora vamos para os dois do meio. Tipo de ação social racional com relação a valores. Jesus. Vamos pegar uma narrativa aí que todos podem conhecer, né? Jesus, por que ele morreu? Ele morreu para salvar, não sei o quê, para nos libertar, etc, etc. Jesus, então, ele pode estar relacionado com um tipo de ação racional com relação a valores. Porque, pelo menos o que a teologia cristã tradicional, né? Agora não vou nem entrar nesse mérito, mas só para trazer como exemplo. O que ela preconiza é que Jesus veio para salvar os pecados, né? Salvar a humanidade dos pecados, etc. Então, esse tipo de morte em prol de alguém, por exemplo, ele está guiado por uma convicção religiosa, por uma questão de valores. Quando a gente pensa, por exemplo, estamos em uma situação de crise financeira. Imagina que estamos em uma situação de crise financeira. A pessoa A e não tem trabalho, a pessoa A prefere passar fome do que roubar. Por quê? Porque na Bíblia fala, minha religião fala, o evangelho de Allan Kardec, sei lá. A minha religião fala que não pode roubar. A ação social relacionada com valores. Além de valores religiosos. A pessoa B também prefere passar fome do que roubar. Por quê? Porque eu não acho certo. Acho que não pode roubar, independente da situação. A ação social racional com relação a valores éticos, né? Em relação a valores. Pode ser guiado por convicções éticas, convicções religiosas. Dá para entender um pouquinho melhor agora esse outro, né? Essa ação social. Ação social afetiva. Alguém que estourou o cartão de crédito para comprar uma coisa caríssima porque era aniversário de casamento, porque era aniversário do cônjuge. É uma ação social do tipo afetiva, que envolve ali uma explosão de raiva, entusiasmo, emoção, entende que ela não está raciocinando a respeito. Se fosse o primeiro tipo de ação social relacionada à eficiência, resultado, olha, eu não tenho esse dinheiro no momento. Não posso estourar o meu cartão por causa de um presente. É uma ação racional, com questão de fins. Quer dizer, racionalidade, eficiência, otimização de recursos. Afetiva, totalmente o inverso. Impulso, impulsivo, etc. Tá ficando claro? Tá dando para entender um pouquinho melhor? Agora eu vou para frente para a gente tentar conectar os tipos de ação social a algumas pessoas, né, alguns personagens. Olha só. Vamos tentar olhar aí.
vocês conseguem relacionar, escrevam no chat, se quiser falar, fica à vontade. Por exemplo, o Tony Stark. Tony Stark, personagem da Marvel. Qual tipo de ação social pode ser identificado com esse personagem do Tony Stark? Ele tem uma reação, uma ação social de que tipo? Vocês conseguem dizer? Conseguem escrever, falar? Fiquem à vontade. Para pegar um exemplo de ação social, no Guerra Civil, no Vingadores Guerra Civil, acho que né? Capitão América Guerra Civil. Enfim, quando o time se divide em que alguns entendem que toda pessoa que é mutante, tem dons, que tem poderes, etc., tem que ter um cadastro no governo. Tony Stark ficou desse lado. O Capitão América ficou do outro lado, dizendo assim, não, a gente não pode, você tá louco? Não, vou ficar com o meu nome ali, e a minha liberdade, a minha segurança, a minha família, as pessoas que eu gosto, eu não vou fazer isso, não vou fazer parte disso, não. E o Capitão América, a Viúva Negra, né, outros personagens decidiram ir por outro lado. Jefferson. Quando Tony Stark decide construir uma armadura do Homem de Ferro para escapar do cativeiro, depois de usá-la para proteger o mundo, motivação. Ele tem um objetivo claro: proteger as pessoas, parar as ameaças, usa meios técnicos e estratégicos para alcançá-los. Sim. Então, naquele momento que ele está dentro da caverna, ele tem alguns recursos, ele foi sequestrado, digamos assim, para quê? Para construir um míssil, né? Construir uma arma lá, etc., para um grupo lá extremista, terrorista. E o que ele decide fazer? Ele decide pegar aqueles materiais e construir uma outra coisa para sair fora dali, né? Que é a armadura, aquela primeira armadura do Homem de Ferro. Depois, quando ele decide proteger o mundo das ameaças, então, a questão não é os meios técnicos, entendeu? É assim, o que motivou ele a fazer, entende? O que motivou o Tony Stark a fazer? Normalmente, o Tony Stark, ele é mais racional do que os outros personagens. Ele, inclusive, no primeiro encontro com o Mark Ruffalo, lá, né, com o Hulk, ele fica dando um choquinho para tentar que o cara lá, né, que o Bruce Banner vire o Hulk para ele ver. Também, quando a gente vai olhar a criação da armadura do Ultron, né, que ele queria construir uma armadura para o planeta Terra, né, queria que o Ultron fosse o grande herói da Terra, etc. Ele está pensando que em ser um mártir, ele não está pensando em ser um mártir, ele não está agindo por impulso, ele não está agindo com relação a valores necessariamente. Ele está pensando em otimizar os resultados em torno da proteção do planeta. Então, eu vou pegar a tecnologia que eu tenho, vou desenvolver uma inteligência artificial, isso, aquilo, para que não haja mais crime no mundo, para que o outro não seja a polícia do mundo, etc. Para antecipar os problemas e assim por diante. Depois, se a gente parar para pensar, né, nessa jornada do Tony Stark, quando ele volta lá, dele resgatado, né, pela Capitã Marvel, ele volta para o planeta Terra, ele tem uma outra perspectiva. Jefferson, quando ele decide sacrificar no final de Vingadores Ultimato para salvar a humanidade, motivação, não é por benefício próprio, mas um valor que ele acredita, um bem maior. Exatamente, Jefferson, exatamente. Quando ele vai fazer o estalo lá, que ele rouba as joias do Thanos, no segundo momento, né? Ali é uma ação racional com relação a valores. É o segundo tipo de ação social. A primeira, então, entende que ele é racional. Na maioria das vezes ele é racional. Na primeira,
cadastrar os heróis, de criação do Ultron, do Ultron mesmo, né? É mais relacionada a fins. A segunda, quando ele, né, digamos, pensa nesse bem maior e faz as contas também, é uma relação guiada por convicções éticas. É bacana, né, fazer esse pensamento, olhar alguns personagens. A gente olha o Martin Luther King Jr., né? Quem era esse cara? Um pastor batista, um político que lutava pelos direitos humanos, lutava contra o racismo, é o cara que fez aquele grande discurso, né, do eu tenho um sonho, I have a dream. Martin Luther King, ele tinha essa ação social dele, de ir para a rua, de fazer esse movimento, está conectada com que tipo de ação social? Ação social racional com relação a fins, eficiência, resultado, com relação a valores, uma convicção ética, está mais próximo, né? Relação afetiva, talvez não. Relação tradicional, costumes, muito pelo contrário, né? Ele vai contra diversos costumes e leis da época, né? E os batistas, né, tinham por princípio não se envolver com política. Então, não era muito habitual você ver um batista tradicional se envolver com política. Então, o Martin Luther King, ele já tem esse olhar mais, essa ação social mais voltada para essa segunda, né, relação social, uma ação social racional com relação a valores. Tá ficando fácil de entender para vocês? Quem mais? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, encontrou Jesus ali digamos, uma visão, enquanto caminhava. Alguns vão falar de cavalo, outros não. E depois ele passa a pregar aos gentios. Apóstolo Paulo, ele seria um tipo de ação social, a maioria delas, né, mais relacionada a quê? Fins, tradição, afetiva, valores. O que vocês acham? E não tem problema misturar as duas, não, tá? Talvez faz sentido combinar uma com a outra, não precisa ser específico de uma só. Paulo, não, Jefferson. Paulo dedicou a vida a pregar o evangelho de Jesus, mas enfrentando perseguições, prisões e perigos constantes. Isso. Se a gente olhar Paulo e os judaizantes, né, para pegar um contexto, Paulo ele está indo contra a tradição, inicialmente. Ele está pregando contra a judaização, né, que os cristãos não se mantivessem dentro das práticas judaicas anteriores, né? Jefferson, ele agia movido pela fé, por valores espirituais. Sua missão era anunciar a salvação, não por interesse pessoal, mas por convicção profunda. Legal. Tem a ver com valor, sim. Tem a ver com valor ético, faz sentido. Mas, por exemplo, quando a gente olha o momento em que ele volta para Jerusalém, e alguns estão, não, você trouxe um gentil aqui para o templo, cara. Não, agora você tem que provar se você é a favor ou é contra a lei. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na carta de Gálatas. Oi, Mariana, perguntou se vai ter chamada. Então, enquanto vocês estão participando aqui, o próprio Meet me dá a lista de presença de vocês e de quanto tempo vocês ficaram na chamada. Então, a gente consegue saber. Então, o apóstolo Paulo, eu estou finalizando já, tá, pessoal? Então, o apóstolo Paulo, ele tem, sim, relacionado a valores, mas, por exemplo, quando ele volta para Jerusalém e ele circuncida o cara que estava com ele. Ele que era contra a circuncisão, circuncida o cara que estava com ele.
raspa a cabeça lá, o gentil, não sei se era Lucas, agora não me recordo quem era, mas ele volta para a tradição. Então, ele defende tradições, de certa forma. Tem algumas ações sociais que estão vinculadas à tradição, mesmo que ele faça isso pensando criticamente. Entende que não é tão pensa não acriticamente, igual o negócio lá da forma, né, e do peixe. Não necessariamente. Então, o Paulo, ele é um tipo de ação social, realmente com relação, né, racional, com relação a valores, mas também ele mantém ali, né, em algum momento, uns tipos de costume. A ideia é que se respeite o costume dos gentios e respeite o costume dos judeus. Quem é esse, respeita esse, quem é aquele, respeita aquele, né? Bom, indo mais adiante, quem a gente tem ali como último personagem? Joana Dark. Pessoal, eu vou só para frente, só para a gente fazer o fechamento, e na próxima aula a gente vai se aprofundar em ação social, beleza? Peraí. Então, na próxima aula a gente vai se aprofundar nessa teoria, né, nesse pensamento do Max Weber de ação social. Então, fechando a nossa aula de hoje, a gente pode olhar, né, o que ele pensaria hoje, por exemplo, de redes sociais. Será que ele estaria numa rede social? Será que... Como ele analisaria a rede social, por exemplo? Um Instagram da vida, né, um Facebook. Como é que Max Weber ele raciocinaria, né, ele questionaria essas tecnologias? Talvez ele olharia as redes sociais pensando o seguinte, né, de que forma que as pessoas estão interagindo com o... Por que a pessoa postou aquilo? Ela postou aquilo para fazer parte, para se sentir parte do movimento? Será que aquela pessoa postou aquilo apenas com um impulso emocional para fazer valer algum tipo de pensamento? É uma convicção dela mesmo? Quais as possíveis relações que ele ia fazer, né? Correlações com as redes sociais, por exemplo. Ele, se a gente olhar, né, ele vai nos oferecer essa lente para compreender a complexidade da ação humana na sociedade moderna. Ele vai nos ajudar a articular um sentido subjetivo, os valores, as estruturas sociais, e fornece também uma abordagem compreensiva da realidade. Então, por isso, sociologia compreensiva, você vai encontrar ele, né, e o Talcott também. A análise dele da racionalização, burocracia, depois a gente pode ver burocracia em um outro momento, né, vai nos antecipar algumas questões éticas e existenciais que permanecem atuais. Por exemplo, como a gente pode agir em um mundo cada vez mais técnico, impessoal e acelerado. Então, produtividade. Por exemplo, quem trabalha em home office ou quem não trabalha em home office mesmo, né, mas tem que lidar com as questões familiares, uma questão familiar que sai no meio do dia laboral, no meio do seu trabalho. Separa o que você está fazendo e vai socorrer, se não tiver quem socorra, ou deixa lá e depois eu resolvo, vou para o meu trabalho primeiro, né? Várias coisas para a gente raciocinar. O pensamento dele, né? Ele nos ajuda a olhar, iluminar o passado, mas nos desafia também a refletir sobre os sentidos que a gente atribui às nossas escolhas hoje. Como os agentes sociais, nós precisamos reconhecer a pluralidade de motivações, o que nos move a pensar criticamente, o que nos move a pensar sobre os sistemas que estruturam as nossas ações, né? E aí uma frasezinha dele, né, entre convicção e responsabilidade, o indivíduo moderno está sempre em permanente escolha.
convicção, responsabilidade. Não, a minha fé diz isso, a ética diz isso, os meus valores me indicam isso. Olha, mas é preciso ser responsável, é preciso aquilo. A lei diz A, B, C e D. Que fugir disso está errado. Mas, olha, será que a lei não está, né, não está em um determinado ponto cego, que não está considerando outras situações mais complexas, entre outras coisas, beleza? Algumas das referências que a gente utilizou, essa obra do Stephen Kalberg, que é Max Weber, uma introdução, ajuda bastante a compreender esse momento inicial do Max Weber, tá? E tem alguns ensaios, né, do Max Weber, principalmente ali nos Pensadores, Ética Protestante, Espelho do Capitalismo, é uma obra de referência. E só para a gente fechar, eu quero aproveitar que vocês ainda estão aí e perguntar para vocês se vocês preferem entender o Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que é uma obra clássica do Max Weber. Vocês preferem que a terceira aula seja a respeito dessa obra dele, ou que esteja mais relacionada com tipos de dominação, por exemplo? A gente pode fazer essa interação. Sei que vocês estão nas correrias de vocês aí, então, se não quiserem responder agora, me digam lá no chat. Ah, beleza. Fala aí, Jamile. Jamile, pode falar. Levantou a mão. Não estou conseguindo te ouvir. Não sei se você está falando, se o microfone está mudo. Os 3 termos são ótimos. Jamile, beleza. Jamile. O tipo de dominação seria mais ideal, né? Legal, Jamile. Então a gente vai pensar. Tipos de dominação. A Naudivânia diz que os 3 são ótimos. Mais alguém? Mais alguém? Bom, então, beleza, pessoal. Vou finalizar a aula de hoje. Obrigado aí vocês que participaram, que estiveram ao vivo com a gente. Nós nos encontramos na semana que vem, né? Vai dar dia 6 de agosto, 18h45, né? Tipo de dominação, Natália também. Então a gente vai por tipos de dominação na terceira aula, beleza? Até mais, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso. Vou colocar de novo o chat aqui. O chat não, o link do WhatsApp, caso vocês tenham interesse. É o grupo de Ciências Sociais e Sociologia. Eu sempre foco lá nos assuntos da disciplina. Então, se vocês tiverem interesse, tá ali. É até legal para a gente discutir uma outra coisa. Beleza? E também compartilhei no chat o link da apresentação de hoje, beleza? Mas mando para vocês lá no chatzinho do WhatsApp, no grupo, a pastinha, né, de teorias clássicas e as obras que a gente já utilizou até aqui, beleza? Boa noite, pessoal, bom descanso para vocês, até mais, tchau, tchau.